Carlinhos ouve Lalinha contando a Pedro que Paola abandonou a casa após uma forte discussão com Carlos Daniel. Stephanie comemora a partida da usurpadora, enquanto Willy questiona se Paola retornará. Stephanie, desconfiada, pergunta se é isso que ele deseja. Willy explica que o problema atinge toda a família Bracho, pois foi Paulina quem conseguiu o empréstimo e lembra que Carlos Daniel não pode se tornar viúvo sem um corpo. Willy também comenta que Paulina mandou entregar a Carlos Daniel o diário que pertencia a Paola. Determinado, Carlinhos considera fugir de casa. Stephanie acredita que Carlos Daniel pode descobrir no diário detalhes do caso entre Willy e Paola e por isso resolve encontrar o caderno antes que ele tenha acesso. Verônica entrega a Carlos Daniel o convite do casamento de Viviana e Leandro, onde Paola seria madrinha. Carlos Daniel responde que isso não será possível, pois Paola foi embora. Stephanie e Willy vasculham o quarto de Paola em busca do diário, mas não o encontram. Verônica encoraja Carlos Daniel a procurar Paola e pedir desculpas, apesar de ele afirmar que não tem culpa de nada. Stephanie e Willy localizam o diário no quarto de Carlos Daniel, mas ficam sem saber se ele já o leu. Alguns empregados da fábrica recebem os convites para o casamento e um deles comenta que Leandro será traído. Paulina escreve uma carta para a caixa postal de Paola contando sobre sua fuga e pedindo que ela retorne rapidamente. Verônica insiste que Carlos Daniel precisa mais de Paola do que ela dele e revela que não quer acreditar que tem alguma responsabilidade na situação. Carlos Daniel afirma que os motivos são outros e muito mais graves. Verônica pede que ele pense primeiro na família e menciona que viu seu próprio casamento ruir, jurando que não foi culpada. Stephanie acredita que Carlos Daniel ainda não tenha lido o diário ou mataria Willy. Willy solicita que Stephanie lhe entregue o diário para destruir, mas ela opta por arrancar apenas as páginas que comprometem o marido, pois quer que Carlos Daniel saiba das traições da vagabunda. Stephanie pede que Willy retorne à fábrica enquanto ela se tranca no quarto para ler o diário. Paulina se instala na casa de Célia até que um novo quarto esteja disponível. Célia se revolta ao ver que a amiga deixou a mansão dos Brachos com apenas uma pequena mala e Paulina reafirma que jamais tomaria algo que não lhe pertence. Paulina comenta que cogita trazer Filomena para morar com ela na cidade. Stephanie se enfurece ao encontrar relatos detalhados dos encontros entre Paola e Willy e começa a arrancar as páginas que incriminam seu marido. Willy se desespera com a chegada de Carlos Daniel e tenta distraí-lo, insistindo para que ele retorne à ligação de Leda. Enquanto isso, Stephanie devolve discretamente o diário ao quarto do irmão. Willy sobe para falar com Stephanie e a encontra irritada, descontente por ter sido obrigada a rasgar várias páginas por causa das traições do marido. Carlos Daniel informa a Leda que a usurpadora abandonou a casa, deixando-a satisfeita. Stephanie torce para que nem Paulina nem Paola regressem. Willy sugere que eles procurem uma nova residência para viver. Acreditando que Paola esteja morta e após a fuga da impostora, Leda não vê Verônica como uma ameaça e declara que chegou o momento de se casar com Carlos Daniel. Carlos Daniel lê um trecho do diário em que Paola confessava estar apaixonada por ele, relatando os planos de casamento e diz que suportaria viver com sua família desagradável. Carlinhos percebe que a mãe ainda não voltou do trabalho. Carlos Daniel revela a Piedade que Rodrigo acha prudente procurar Paulina e ela concorda. Ele também comenta que Paola pode voltar para retomar seu lugar, pois tanto ele quanto Rodrigo acreditam que ela esteja viva. Piedade pede que por hora a fuga de Paulina não seja divulgada na fábrica nem às crianças, embora Carlos Daniel duvide que consigam manter o segredo por muito tempo. Piedade suspeita que Paulina e Paola possam ser irmãs gêmeas. Carlos Daniel garante à avó que agora apenas sente ódio por Paola e ela pergunta se ele também não ama Paulina. Ele admite que Paulina fez o possível por todos, mas acredita que no fundo ela se assemelha a Paola e reconhece que ela agiu certo ao fugir, pois não suportaria vê-la convivendo com seus filhos. Piedade defende Paulina, dizendo que ela é uma verdadeira mãe, que poderia ter sido a esposa ideal para Carlos Daniel e ter um filho dele, gerando um grande dilema. Carlos Daniel confessa que em certos momentos Paulina parecia corresponder aos seus sentimentos e Piedade assegura que Paulina realmente se apaixonou por ele. Carlos Daniel, porém, decide esperar o desfecho de toda essa história para saber como agir.
Paulina agradece o carinho de Célia, dizendo que raramente recebeu tanta atenção e chora por não poder estar ao lado de Carlinhos durante sua cirurgia. Carlos Daniel explica a Carlinhos que Paola viajou e que não sabe quando ela retornará. O menino pede o número do telefone para poder falar com ela. Célia comenta que Paulina não deveria ter deixado a casa dos Brátios, mas Paulina confessa que teve mais medo da vergonha e das críticas do que de ser presa. Célia sugere que talvez Paola seja bem recebida, mas Paulina garante que isso não acontecerá, pois deixou o diário para Carlos Daniel ler e afirma que assim que ela voltar terá o que merece e não poderá mais prejudicá-los. Carlos Daniel pede ao filho que espere a mãe fazer contato e tenta convencê-lo a realizar a cirurgia mesmo sem ela, mas Carlinhos se recusa. Ele assegura ao filho que o ama tanto quanto ou até mais que a mãe, e Carlinhos responde que gosta dos dois e gostaria que ficassem juntos. O menino diz que se for para brigar, que brigue com ele, mas não com a mãe, e implora para que peça que ela volte, mas Carlos Daniel diz que isso não será possível. Enquanto Paulina sofre com a saudade da família Bratio, Carlinhos reúne suas economias. Mais tarde, Adelina encontra o cofrinho de Carlinhos quebrado no quarto e lê um bilhete avisando que ele saiu para procurar a mãe. Desesperada, Adelina pede a Lalinha que vá procurá-lo nas ruas, deixando as funcionárias aflitas. Piedade ouve os gritos e, ao perguntar o que está acontecendo, descobre que Carlinhos fugiu. Na fábrica, Carlos Daniel comenta com Rodrigo que pretende adiar a operação de Carlinhos quando é interrompido por uma ligação de Piedade informando sobre a fuga do menino. Carlos Daniel corre imediatamente para casa. Pedro, Adélia e Lalinha tentam encontrar Carlinhos pela rua, mas sem sucesso. Piedade acredita que o bisneto percebeu que Paola não voltará e pergunta se algum dos empregados cometeu alguma imprudência, o que todos negam. Adelina revela que tinha receio de que Carlinhos descobrisse a verdade. Douglas se irrita com a ausência de Paola no almoço e manda Braulio à fábrica para avisar que não aceitará esse desrespeito. Carlos Daniel informa a avó que o filho não está em lugar nenhum, mas os funcionários seguem procurando. Ele admite que Carlinhos pode ter ido atrás daquela mulher e Piedade afirma que para o menino a usurpadora é sua verdadeira mãe. Paulina retorna para casa após uma busca frustrada por trabalho e Célia pergunta se ela aceitaria trabalhar no cabaré onde atua, deixando Paulina chocada. Célia explica que o trabalho exige que ela beba com os clientes, mas não precisa se deitar com nenhum deles se não quiser. Paulina responde que não tem perfil para esse tipo de ambiente e prefere encontrar algo mais compatível com seu jeito, como cuidar de idosos ou de crianças. Célia insiste que o ideal seria encontrar um marido rico. Braulio comenta com Douglas que Paola parece apaixonada pelo marido, mas Douglas declara que está disposto a dividi-la. Braulio afirma que o marido dela talvez não acerte isso e alerta para o que pode acontecer se Carlos Daniel descobrir que Douglas está perseguindo sua esposa. Douglas afirma que Carlos Daniel colocou um preço alto na mulher ao enviá-la para pedir 2 milhões de dólares. Braulio tenta convencê-lo de que a ideia partiu dela e sugere que procure mulheres solteiras, mas Douglas está decidido a conquistar Paola. Carlos Daniel comenta com Piedade que vai registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do filho. Célia não permite que Paulina cozinhe e sugere que ela descanse, dizendo que suas ferramentas de trabalho serão seu corpo e seu rosto. Ela reflete que o modo de pensar de Paulina não ajuda, pois sua sorte continua a mesma. Paulina sente um vazio profundo na alma. Enquanto isso, Carlinhos desce de um ônibus ao ser informado de que aquele não segue para seu destino. Ele se vê sozinho com muletas em uma estrada afastada e desconhecida, segurando o desenho que fez de Paulina. Rodrigo começa a desconfiar que Paulina esteja por trás do desaparecimento de Carlinhos. No centro da cidade, Isabel e Antônia vendem seus produtos na rua, mas ao notarem a aproximação da polícia, recolhem tudo às pressas e fogem. Carlinhos caminha pela estrada quando um carro passa em alta velocidade e o empurra barranco abaixo. Ele atinge a cabeça em uma pedra e perde os sentidos. Stephanie também suspeita que Paulina tenha levado Carlinhos com a ajuda de comparsas. Carlos Daniel lembra que Rodrigo já havia mudado de opinião sobre a usurpadora, mas Rodrigo admite que pode ter se enganado e acredita que ela pedirá resgate para devolver o menino. Mais uma vez, Isabel e Antônia precisam escapar da polícia e decidem voltar para casa. Carlos Daniel desiste de procurar as autoridades e opta por aguardar que Paulina faça contato.
Ao descerem do transporte e seguirem pela estrada, Isabel e Antônia ouvem gemidos e encontram Carlinhos ferido e caído no chão. O garoto está acordado, mas sem memória. Antônia insiste para que o deixem ali com medo de se envolver em confusão, mas Isabel decide socorrê-lo enquanto Antônia vai embora. Mesmo desorientado, Carlinhos segura o desenho de Paulina com força. Leda também acredita que Paulina possa ser responsável pelo sequestro. Na mansão, Lisete pergunta pelo irmão e Piedade mente dizendo que Paola o levou para viajarem juntos. Ela promete que quando voltarem irão sair com a menina. Célia conta a Paulina que não poderá trabalhar naquela noite, pois está com dor de dente. Animada, Paulina mostra um anúncio de jornal em que procuram alguém para cuidar de uma senhora idosa. Enquanto isso, Lulu almoça com sua mãe, que sofre de confusão mental. Dona Zenaida despeja suco sobre a comida para esfriá-la e Lulu acaba derramando suco sobre ela. Lulu então pede a Brígida que troque a roupa da mãe. Osvaldo, ex-namorado de Paulina e atual marido de Lulu, aparece para lembrá-la de um compromisso. Lulu espera encontrar alguém que trate sua mãe com carinho, enquanto Paulina sente que pode se encaixar nesse novo trabalho sem imaginar que é na casa de Osvaldo. Isabel decide levar Carlinhos para casa e ajudá-lo a encontrar sua família. Desorientado, o menino a chama de vovó e caminha com dificuldade, apoiando-se em um galho, já que perdeu as muletas na queda.